Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para dar seguimento a esta série de lições aqui. A lição de número 5 é a lição de hoje. Jesus é Deus, na série de lições contra heresias em defesa da fé cristã. E eu não sei você como está sobrevivendo por aí, mas eu já tive uma certa dificuldade nesta lição por alguns pontos que realmente nos fazem a todos, inclusive ao comentarista da lição, coçar a cabeça para encontrar algumas respostas. São heresias de pontos delicados e que a Bíblia algumas vezes fala e aponta versículos que parecem contraditórios. No entanto, o comentarista da lição fez a sua explanação. Nós queremos aqui também colocar a nossa adição a isso, uma explicação junto a dele. Vamos fazer, como de costume, uma lição paralela no mesmo tema, mas que vai servir para você que é professor de recurso adicional, às vezes olhando de uma maneira diferente, às vezes acrescentando alguma coisa e às vezes explicando em maiores detalhes um dos conceitos que o pastor coloca diante de nós. E se isso é um desafio para nós que somos maduros na fé, para nós que já temos algum conhecimento, provavelmente teológico, algum tipo de formação, ou talvez muitos anos estudando e ensinando a palavra de Deus, eu posso imaginar por aqueles que estão começando na fé. E claro, a primeira revistinha para todos aqueles que nascem é a do discipulado, mas nem todas as igrejas em todo o nosso país usam a revista do discipulado, e aquelas que o fazem também logo depois a pessoa mal nasceu de novo já tem que encarar coisas como essa. E pensando nesta realidade, depois de ouvir ou ler, melhor dizendo, dois comentários, ou mais em verdade, mas os dois mais recentes, levantaram um ânimo no meu coração de cooperar com você que é professor para alguns grupos que teriam mais dificuldade ainda de enfrentar, de entender uma aula como essa. Quais seriam estes grupos? Primeiro, como eu já falei, os novos convertidos. Em segundo lugar, pessoas de terceira idade, que já a cabecinha já está cansando. Outro grupo seriam aqueles que estão com menos escolaridade, não é? Talvez numa região onde tiveram menos acesso ao estudo, e você é professor de escola dominical deste grupo de pessoas que você tem tido dificuldade de passar conceitos tão teológicos para eles. Então eu quero me juntar a você e ao mesmo tempo eu vou me desafiar. A novidade do canal para essa semana é que nessa semana nós estaremos lançando o vídeo da mesma lição de número 5, mas para este grupo, para ensinar este mesmo conceito que nós vamos aprender aqui de uma maneira muito mais simplificada, muito mais básica, mas com rico conteúdo, e para fazer dessa classe uma classe profunda, mas com o entendimento de pessoas que possam ter essas dificuldades que nós já mencionamos. Eu espero em Deus conseguir, porque é um desafio para mim. Eu já escrevi a classe, vou gravá-la assim que fique ligado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque se você se inscrever e ativar a notificação, então quando esta aula sair, você vai receber a notificação e vai poder assistir. E aí você me diga aí, por favor, se valeu, se melhorou, e com certeza até aqueles que vêm ensinar a grupos que são, enfim, mais estão bem no conhecimento de todas as coisas, sempre ganham de ver uma explicação mais simples, porque caracteriza, explica melhor, capacita o professor a ter esta possibilidade de trazer conteúdos difíceis para uma linguagem simples. Assim que, como professores, a verdade é que nós ganhamos. E é por isso que eu aceitei o desafio para mim e também para caminhar junto com você, para sentir na tua pele, no melhor dos sentidos, como funcionaria dar esta aula. De já fica o meu agradecimento a Deus por você que é professor de um destes grupos que tem se dedicado a cada semana fazendo o melhor que você pode, e eu espero em Deus que nós possamos seguir juntos nessa jornada. Neste trimestre é assim que eu espero estar dando este vídeo adicional para você. Fazer mais um parênteses aqui. Se você gostar do outro vídeo, não assista só o segundo vídeo. Se você é professor, é muito importante não só ler a lição, com certeza, e eu sei que você faz isso primeiro do que tudo, mas em segundo lugar, assistir o nosso vídeo primário. Por quê? Porque é neste que você vai crescer mais. Nós, como professores, temos essa sublime tarefa de sempre estarmos aprendendo, crescendo, né? E até essas diversificações que eu faço muitas vezes na minha aula, diferenciando um pouco, eu sei que ajuda a
cada um de nós a crescermos um pouquinho a cada semana, não é? E quando você vai crescendo como professor, isso automaticamente, mesmo que o seu grupo de alunos sejam pessoas que não vão fazer usufruir de tudo que você está aprendendo, mas sempre vai te capacitando melhor para a sua chamada em Cristo Jesus e para a Igreja de Cristo Jesus, que é ensinar a palavra de Deus. Chega de introdução, vamos à nossa aula. Jesus é Deus. Nós dividimos, como de costume, o nosso roteiro em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar de o que faz Deus, Deus. Segundo lugar, nós vamos falar como eu sei que Jesus é Deus. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre as divergências nas Escrituras sobre Deus. Então, nestes 3 tópicos, nós vamos adereçar todo o conteúdo que o comentarista dispensa para nós nesta lição. No primeiro tópico, inclusive, do seu comentário, o pastor Ezequias Soares fala sobre o que faz Deus, Deus. Ele não usa estes termos, mas ele vai falar dos atributos e é aquilo que nós vamos estar estudando neste tópico. Portanto, no primeiro tópico, nós vamos falar, em primeiro lugar, dos atributos naturais de Deus. Estes só Deus tem. Segundo lugar, nós vamos falar dos atributos morais de Deus. Estes procedem da pessoa de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos falar que Deus é a causa da criação, ou seja, nós existimos por causa de Deus. Com estes 3 subtópicos, nós vamos caracterizar na lógica e na palavra o que faz de Deus, o Deus que nós dizemos ser o nosso Deus, um Deus, ou melhor, o único Deus. O que faz Deus ser Deus são essas 3 coisas que nós vamos estar estudando. Em primeiro lugar, vamos falar daquilo que foi mencionado na lição, os atributos naturais. Ora, os atributos naturais de Deus, que às vezes quem estuda teologia vai encontrar alguns nomes diferentes disso. Eu penso que o comentarista usou somente atributos, né? Absolutos, ele colocou aqui absolutos de Deus ou incomunicáveis, falando da essência de Deus. Então, não obstante, estamos falando dos mesmos, você vai ver que ele citou estes atributos e trata-se da onipotência que eu casaria junto com a sua soberania, da onipresença, da onisciência, do fato dele ser eterno, do fato dele ser imutável. Então, estes atributos em conjunto são os atributos que eu chamo aqui de atributos naturais de Deus. Só quem tem isso é Deus. Nenhum ser criado é eterno, exatamente porque só é eterno aquele que pode criar os outros, como o nome diz, são seres criados. E todos os outros seres, tome atenção, fora de Deus, todos foram criados. Então, o que faz de Deus, Deus, em primeiro lugar, são estes atributos: onisciência, onipresença e etc, etc. Ora, o único parênteses que eu faria quando você for estudar este tópico como professor e for ensinar, você não precisa necessariamente entrar neste mérito, ok? O que eu vou te falar, mas eu quero trazer para você como professor este parênteses para que você entenda. Ora, quando você ver os textos bíblicos que o comentarista colocou sobre Jesus, porque no tópico nós estamos estudando que Jesus é Deus. Então aqui, nesta aula, neste tópico para você, eu estou colocando já as características gerais do que faz Deus, Deus. Ora, se para ser Deus tem que ter os atributos naturais, e Jesus tem os atributos naturais, então Jesus é o quê? É Deus. Isso é lógica, não é? Ora, então, quando na nossa revista ele está mostrando que Jesus tem os atributos absolutos que ele chamou, e eu chamando aqui de naturais, você vai ver que os textos bíblicos apontam para o tempo que Jesus está fora da sua humanidade. Por quê? Porque, segundo o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra diz que ele estava em forma de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele estava como Deus no céu, porque ele é Deus, amém? Estou falando de Jesus agora, presta atenção, que isso aqui é um pouquinho delicado. Mas ele disse, ele aniquilou-se a si mesmo. O que significa Jesus ter se aniquilado? O texto mesmo explica um pouco, ele dizendo, tomando a forma
de homem, fazendo-se semelhante ao homem. Ou seja, a humanidade de Jesus fez com que ele fizesse o que? Aniquilasse, tirasse esta possibilidade da vivência dos atributos naturais, presta atenção, enquanto ele estava preso na carne. Ora, ele na eternidade anterior é Deus, e Jesus é Deus, e nós vamos provar isso aqui. O caso, por exemplo, da eternidade, da onipotência, o pastor menciona todos estes atributos e cada um deles ele coloca Jesus como cumprindo eles. E é verdade, só que você vai observar que ele usa textos do Antigo Testamento, texto do Apocalipse ou até menções no Novo Testamento, mas que mostram a Jesus fora desta prisão, entre aspas, que ele se pôs para servir de sacrifício. Será que entendemos? Então, ele se despiu dessa capacitação destes atributos, né? Porque, em verdade, ele encarcerou-se, no melhor dos sentidos, na humanidade, e ela impede que ele, neste tempo que estava aqui, viva a realidade dos atributos naturais de Deus. Ele não deixou de ser Deus. Tome atenção, por favor. No entanto, enquanto homem, ele não vivenciava a plenitude destes atributos, amém? Ora, no entanto, ele é Deus porque ele os tem. Jesus é eterno, e você vai ver isso se você tomar tempo para estudar e ler todos os versículos que a revista mostra, você vai entender isso na prática, ou seja, vai ser uma exemplificação na pessoa de Jesus de em que momento ele vivenciava cada um destes atributos. Ora, atributos naturais, Apocalipse 1:8, o texto diz, eu sou, é Jesus dizendo, o alfa e o ômega, tá aí. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Então, só neste versículo, você vê Jesus dizendo que ele é o princípio, ou seja, se ele é o princípio, ele está antes do princípio, ele já existia. A eternidade está indiretamente presente neste versículo. Também ele fala de ser o Todo-Poderoso. A onipotência ou a soberania de Jesus comprova que ele é Deus. João capítulo 1 e versículo 1 diz no princípio. Que princípio é este? No princípio da criação. Como é que eu sei? Pelo contexto. Ele era o verbo e o verbo estava com Deus, ou seja, se Deus estava lá naquele princípio, Jesus estava. Mas o texto ainda não termina aí, diz que o verbo, que é Jesus, era Deus. Como é que eu sei que o verbo é Jesus? Porque o contexto aí você vai ver que é ele que se fez carne, ele que veio morrer por nós, ele veio para o seu. Então todo o contexto aponta e esclarece que este verbo é Jesus. Então neste princípio com Deus, ele estava com Deus, portanto ele é eterno, e ele era Deus porque ele é Deus. Então entendemos claramente o que faz Deus, os seus atributos. E o fato dele ser eterno é um destes atributos. Atos capítulo 15, versículo 17 e 18, o texto diz o seguinte: para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Mais uma vez, ele mostra a participação na criação das coisas desde a eternidade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, ainda fechando este contexto aí, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, a imutabilidade de Deus é uma das características que faz de Deus Deus. Aí você vai encontrar a pessoa do Pai, mas você pode encontrar nas Escrituras as características divinas dos atributos naturais na pessoa do Filho também. No entanto, como neste tópico eu fiz um tópico geral, eu tirei da pessoa de Jesus, não é isso? Então, nós estamos falando do que faz Deus. Deus, em primeiro lugar, são estes atributos naturais. Segundo lugar, atributos morais, eles procedem de Deus. Por que eu digo procedem e não são só de Deus? Porque quando Deus disse na criação que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus que Paulo vai explicar para nós no Novo Testamento, que estava perdida, mas agora que nós estamos salvos pela presença do Espírito, nós estamos recuperando, não é? Reativando esta imagem. Trata-se dos atributos morais de Deus. Então, Deus, pelas Escrituras, ele é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, aleluia, como nós. Ele é amor, ele é justiça,
Ele é santidade, Ele é sabedoria, Ele é verdade. Enquanto nós usufruímos, enquanto nós temos ou deixamos de ter, ou mais ou menos, a essência destas coisas é em Deus. Então procede de Deus a essência, porque Ele é isto. Não é isso? Por exemplo, o amor, que é o que nós mais falamos e conhecemos. Porque Deus é amor, e nós vamos já ler o texto que diz isso, em 1 João capítulo 4, versículo 8, não é isso? Então, a Bíblia depois vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós que já somos salvos, amém? Claro que este é o amor que vem de Deus, e eu falo isso porque a palavra amor, por acaso, é uma daquelas que, em seu original, tem diferenciações entre o amor familiar, ou fileu, entre o amor eros, que é o amor que junta um homem e uma mulher, e o amor ágape, que é o amor de Deus. Este amor que provém de Deus é a própria natureza moral de Deus, e por isso ele pode impartir ao ser humano, e ele o fez. Quando ele criou Adão e Eva, ele colocou neles a sua imagem, portanto, estes atributos morais era parte intrínseca deles, mas o pecado veio então manchar, obscurecer, enfim, este lado, esta capacitação moral do homem, que só pode então ser pouco a pouco regenerada depois dele estar em Cristo Jesus. Mas o que faz de Deus, Deus? Os atributos morais. E ele é perfeito, aleluia, em cada um deles. 1 João, como dissemos, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque o que diz o texto? Deus é amor. É amor. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 16 ainda diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, santidade está em sua essência no nosso Deus. Salmo 119, 40, o texto diz: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A justiça de Deus é perfeita. Os preceitos de Deus baseados em sua justiça, aleluia, são perfeitos. Então nós vemos 3 dos 5 atributos morais de Deus exemplificados na palavra. Podemos com certeza exemplificar todos eles, porque Deus é cada uma destas coisas. Então o que faz de Deus, Deus, são os seus atributos naturais ou absolutos, né? São os teus atributos morais, que também ambos são perfeitos em Deus. E em terceiro lugar, o que faz Deus Deus é que ele é a causa da criação. Tudo que foi criado tem uma causa, e Deus é a causa da criação. Tem que existir algo antes da criação, inclusive quando nós estudamos isso na lógica, e inclusive na ciência, nós entendemos pela ciência que tempo, espaço e matéria foram criados. Foi algo que o próprio Einstein, que você já com certeza ouviu o nome dele, ficou zangado quando concluiu, depois de concluir a sua teoria da relatividade, que é muito mais ampla do que uma fórmula. Esta teoria aplicada à astronomia trouxe um entendimento claro na ciência de que o universo teve um começo. E isto são coisas do conhecimento humano aqui, no entanto, que não só glorificam a Deus, nós que cremos, não por causa de Einstein, nós cremos por causa da palavra de Deus, mas o fato de nós sabermos que uma ciência honesta comprove a verdade da palavra, nos traz alegria. E é isso que eu vou estar compartilhando com você, porque eu estou já gravando um curso baseado neste livro que vai capacitar você, pai, mãe, professor que trabalhe na escola pública, entender como mostrar que o cristianismo é mais lógico do que o ateísmo. Por isso, essas comprovações não serão baseadas na Bíblia, mas na ciência. E isto é o que a apologética faz, e nós vamos estar disponibilizando para você, porque os nossos filhos têm sido expostos a isso nas escolas, e nós, como pais e professores, precisamos nos capacitar. Eu tentei trazer este conteúdo da maneira mais direta, mais simples, mas mais capacitadora para cada um de nós, professores. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de tomar parte deste curso. Já está pronto, já está montado, estamos no processo de gravação, assim que qualquer dia eu anuncio. Se você está como parte da minha newsletter, você recebe imediatamente quando o curso for lançado, você vai receber notificação dele. Mas com isso nós vamos
por exemplo, falar desta realidade, mostrar logicamente que Deus é a causa da criação e que o mundo ateu, materialista, darwinista, chega à mesma conclusão através dos recursos que eles são dados. Nós, pela palavra de Deus, dizemos, como diz o terceiro tópico, nós existimos porque há um Deus que fez isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e depois saltaremos para o 27, diz no princípio, que princípio é esse? O mesmo lá de João 1:1. Antes de todas as coisas, amém? Aleluia. A eternidade. Criou Deus os céus e a terra. E no 27 ele diz, criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, o texto ainda diz, porque nele, é Jesus agora, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é, olha aí, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E no contexto aí, você pode tomar o seu tempo de verificar, de Colossenses 1, é Jesus que se está falando. Então, quando nós estudamos uma lição como essa, que diz Jesus é Deus, nós mais num texto bíblico evidenciamos que ele estava com Deus, como disse João no princípio, e ele era Deus e ele foi causa desta criação. Em verdade, foi ele que tomou parte direta, não só na criação, na existência dessas coisas, mas na subsistência de cada uma delas. Terminamos este subtópico com Atos capítulo 17, versículo 24, e depois saltaremos para o 28 e 29, que diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, porque nele vivemos e nos movemos e o quê? Existimos, aleluia, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, Paulo aqui está tentando fazer algo semelhante, não é, ao que nós encontramos os autores deste livro tentando fazer. Ele junta o conhecimento, a lógica humana, o conhecimento daquilo que as pessoas que o ouviam tinham, os seus poetas, os seus pensadores, mas ele os leva para a mensagem do evangelho, porque o anunciar da mensagem do evangelho é a única que pode trazer salvação, aleluia, ao coração do homem, amém? Mas este texto também mostra, inclusive para quem está de fora, como estas pessoas que mencionamos que é o alvo deste livro e era o alvo de Paulo, pessoas que desconheciam a este Deus, não é? Então, ele pôde anunciar através desta lógica deles serem gente criada por esta divindade. Aquele que criou não pode ser algo sem vida, o ouro ou a prata. Então, nesta lógica, Paulo mostra para nós, aleluia, e para aquelas pessoas que nem conheciam ao Deus verdadeiro, que existe um Deus verdadeiro e que nós somos sua criação. Será que alguém pode dar glória a Deus? Amém, aleluia, porque para além de crentes, nós somos pentecostais. Quem diz amém? Oh, glória, aleluia. Tem problema, irmão? Tem problema na sala de aula sentir a presença de Deus? Eu não acho, eu gosto, eu fico feliz demais. E olha, não é só falando, eu tenho mais chances, eu sei que você é professor também, sabe e vivencia isso, né? Mas muitas vezes escutando também alguém ensinar a palavra de Deus, eu ali acompanhando, lendo, e que bom quando isso acontece, que nós numa sala de aula estamos no mesmo espírito, ensinamos, explicando, acabamos de falar de atributos naturais, atributos morais, falei de muita teologia nesta aula, mas já senti a graça de Deus presente neste lugar. Quem diz amém? Glória a Jesus. Segundo tópico, como sei que Jesus é Deus? Indiretamente, o primeiro tópico já comprovou. O primeiro tópico mostrou o que faz de Deus, Deus. E como estas três coisas que nós vimos se aplicam na pessoa de Jesus, por causa disto, teologia, ou seja, um estudo nesta capacitação da pessoa de Jesus, eu sei que ele é Deus. Mas em segundo lugar, ele é Deus pelos três tópicos que eu vou colocar aí para você agora.
Não é? Em primeiro lugar, porque ele confirmou, ele falou que era Deus. Segundo lugar, porque o pai dele, aleluia, o Deus Pai, que é parte da Trindade Divina, que é Deus, amém? Ele também confirmou. Em terceiro lugar, os milagres confirmaram. Então, Jesus explica estas coisas a nós que cremos, enquanto nós falamos, e Paulo falava ali no texto de Atos 17, para um público incrédulo que desconhecia este Deus Criador. Agora nós estamos falando numa dimensão de pessoas que não só conhecem a este Deus, mas creem na revelação deste Deus, que é a sua palavra. Porque nesta série de lições, como nós dissemos, nós não estamos colocando-nos necessariamente a pessoas que descreem da palavra, mas a pessoas que manipulam esta revelação, distorcem e causam e trazem heresias para o meio da igreja. Então, Jesus confirma pelas Escrituras que ele é Deus. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62 diz: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então a palavra maior, marco em toda a resposta que Jesus dá aí é a palavra eu sou, porque para aqueles que conhecem o Deus eu sou, o Deus Criador, o Deus que pela sua revelação deu a lei a Moisés, não é? Ele se faz conhecer para o seu povo como eu sou. Ninguém como israelita usa esta denominação eu sou. É uma denominação única e exclusiva de Deus. Quando Jesus usa estas palavras, então ele está de uma maneira excepcionalmente grande dizendo-se Deus. João capítulo 8, versículo 58, o texto ainda diz: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, está aí de volta, ele diz eu sou. Mais uma vez, esta palavra eu sou, e agora de uma forma ainda mais direta, porque está sozinho, ele não está respondendo aquela outra colocação, parece até como uma resposta que para nós em português é lógica, né? Mas quando ele diz antes que Abraão existisse, eu sou, aí está evidenciado o eu sou igual ao Pai, que por acaso é o assunto da aula que vem, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque na aula que vem é uma continuação praticamente do assunto desta aula, e aí as duas seguintes voltam a falar da humanidade de Jesus, que nós já passamos por elas, assim que Deus nos dê graça de trazer esta diferenciação em cada aula, de trazer uma riqueza especial em cada aula. Eu sei que o comentarista da lição se esforçou para tal também, e em tudo nós vamos crescendo, pedrinha após pedrinha, mas nós que convivemos na sala de aula, e alguns têm 50 minutos, outros têm até mais, 1 hora, 1h30, já ouvi de professor que até tem 2 horas para ensinar, né? Assim que Deus capacite e ajude a cada um em nome de Jesus, e eu estou entrando com você, que tem um grupo, né, que tenha mais dificuldade de entender essas coisas, é nessa semana que a gente vai começar a lançar essa aula especial, mas ainda vou ler com você agora, João capítulo 17, versículo 21 e 22, que diz: para que todos sejam um, é Jesus orando ao Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um. Como é que ele termina? Como nós somos um. Então, Jesus enfatiza, porque não é só uma vez que ele diz, mas ele enfatiza que ele é um com o Pai. Então, esta unidade traz com que os dois sejam Deus de uma mesma maneira. Algumas pessoas creem diferente, você vai ver o pastor explicando isso pra gente nesta lição. Na lição seguinte isso vai se repetir. Esta semana eu recebi um e-mail de alguém que tentou me explicar a maneira dele entender, mas infelizmente a sua explicação não é válida pela Bíblia Sagrada, porque Jesus é
Deus. Ele se diz Deus. Para eu acreditar diferente ou colocá-lo de uma maneira menor ou inferior a Deus, e a gente vai falar mais detalhe disso na aula que vem, nós estaremos mudando a sua posição. Fiquemos aqui com a verdade que estamos aprendendo, que Jesus é Deus porque ele disse que era Deus. Amém? Segundo lugar, porque o Pai confirmou. Mateus capítulo 3, versículo 17, momento ali do seu batismo, estando em forma humana, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Deus ali, Pai, estava fazendo a sua voz audível para estar presente com o Filho, ou esta segunda pessoa da Trindade aqui na terra. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Quem está falando isso, irmãos? Quem está falando é um anjo. Que palavra? De quem é a palavra que o anjo está falando, por favor? Deus. Deus mandou o anjo com uma mensagem. Os anjos são mensageiros. Ele trouxe uma mensagem. Ele disse: olha, você vai ter um filho, e dá o nome dele de quê? De Jesus. Vamos seguir aí. Continua a mensagem que Deus Pai enviou por boca deste anjo. Este, a Maria, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: como se fará isso que não conheço o varão? Ou seja, na lógica humana não tem jeito. E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o Emanuel. Emanuel é chamado, explicado por Deus conosco. Não só ele pelo seu nome, Emanuel, ele é Deus conosco, mas a mensagem veio explicando a Maria que seria a virtude do Espírito Santo, porque não era da maneira natural que, ao se juntar as duas células de um homem e de uma mulher, que ele seria concebido, mas que pela virtude do Espírito Santo, que naquele dia estaria vindo e cobriria o ventre de Maria, Jesus ali no seu ventre seria colocado. Então este Deus, segundo o texto de Filipenses, que não teve por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando o quê? Forma de homem. Sendo igual a Deus, ele se aniquilou, fazendo-se semelhante aos homens. E ele veio nascer como um menino, mas foi a virtude do Altíssimo, ou seja, espiritualmente ali estava o Verbo que estava se encarnando. Nós já estudamos sobre isso em outra lição, mas é importante nós vemos que pela mensagem do Pai que deu mandou o anjo falar a Maria, nós vemos ele confirmando que Jesus é este Emanuel, Deus conosco, mas seria conhecido, a colocação que nós vamos falar mais detalhes sobre isso, o pastor Ezequias vai explicar bem a colocação de Filho de Deus na próxima lição. Por agora, entendamos que o Pai confirma que Jesus é Deus, aleluia. Filipenses capítulo 2, 9 a 11 é o texto que nós acabamos de mencionar. Pelo que também, olha aí, Deus Pai o exaltou a quem? Ao Filho, a Jesus, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. E este senhorio bíblico é um senhorio que pertence a Deus. Aqueles que estudam, né, desde o Antigo Testamento, entendem que esta palavra Senhor, a significância dela é um senhorio especial que é cabido a Deus. Terceiro lugar, os milagres. Os milagres confirmam que Jesus é Deus. Vamos ler os textos aí. João capítulo 3, versículo 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos aí diz: olha, os milagres que você faz são prova de Deus.
Ou você é Deus, ou você é um enviado de Deus, ou Deus está com você, alguma coisa. Mas os milagres, aí neste texto somente, ele é Deus, Jesus é Deus, encarnado, agora ele deixou seus atributos naturais, como nós já explicamos, não é isso? Para estar, e não é nem que ele deixou, mas ele impediu pela encarnação, pelo processo da encarnação, ficaram impedidos neste tempo da encarnação, mas ele não deixou de ser Deus, né? E as pessoas que viam com os olhos e o entendimento humano, disseram, olha, o tipo de milagre que o Senhor faz só pode ser feito se Deus estiver com você. Então, os milagres dão comprovação, mas vamos ter mais um texto bíblico aí, em verdade, mas alguns podem ser trazidos. Um deles, por exemplo, não um milagre, mas a colocação de Jesus de perdoar pecados. Até as pessoas disseram, só Deus pode perdoar pecados. No entanto, Jesus pronunciou isso. Mas João capítulo 11, que é um milagre também extraordinário, né? Versículo 25, depois saltaremos do 40 em diante, diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é muito forte, irmão. Ele não disse só que faria o milagre da ressurreição, ele disse que ele é, eu sou, mais uma vez, uma colocação que só Deus pode usar. Mas ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E claro que elas ali entenderam que era a ressurreição do fim dos tempos. Mas a partir do versículo 40 ele diz, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse Jesus, desligai e deixai-o ir. Ora, ele orou ao Pai, falou, Pai, olha, confirma um negócio aqui, eu estou orando e falando com o Senhor para o pessoal ouvir que eu tenho intimidade contigo. No entanto, ele não fez como Elias disse, Senhor, manda fogo do céu. Ele não fez como nós fazemos, Senhor, cura agora este enfermo. Ele, como Deus e operador milagres, como só Deus o pode fazer, ele falou com Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. E onde quer que Lázaro estivesse, em verdade, no seio de Abraão, ele saiu de lá e voltou ao seu corpo e trouxe-o à vida e ele pôde sair daquele túmulo. Então estes milagres que Jesus fez, e que não foi pedindo ao Pai para fazer, mas que foi ele quem fez, comprovam que ele é Deus. Então nós não temos dúvida escriturística que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sim, porque a Trindade existe, é bíblica, é mistério, ninguém aqui pode entender na sua plenitude, mas eu vou viver com isso porque não há outra maneira. Agora, eu estou feliz com isso, porque Deus dá o que Ele quer, Ele faz me entender o que Ele quer, porque como estamos estudando, Ele é Deus, aleluia, eu sou criatura, eu sou criação e portanto menor, eu sim sou menor do que Deus, mas Jesus, Ele é Deus e como vamos estudar na aula que vem, igual ao Pai. Então vamos ao terceiro tópico, que esse também vai pegar fogo. Quem está pronto? Ô glória, aleluia, não é fogo pentecostal, é fogo de coçar a cabeça. Aí, vamos lá, as divergências nas escrituras sobre Deus. Não pode ser erro na revelação, pois Deus não erra. Não deve ser erro na tradução, prova do escrutínio. Terceiro, só pode ser falha na interpretação, um Deus relacional. Agora, eu estou aqui contra a parede, não é esta parede aqui que você está vendo atrás, e você está diante de mim para eu explicar o que eu quero dizer sobre isso. Bom, o pensamento deste tópico, ele tem duas fontes. A primeira fonte é o pastor Ezequias Soares, que nos trouxe para nós a realidade do terceiro tópico, falando sobre uma nova tradução, né, da Bíblia, e com isso já fica para nós uma pergunta se estas traduções modernas
tem nos feito mais bem ou mais mal, porque ao abrir a porta para que elas existam, ao dizer que está tudo bem, que está melhorando, que nos está fazendo entender melhor as coisas, veja que nós temos algumas que vão entrando e, em verdade, eu me pergunto, eu me questiono se não todas, né? Tudo bem, fica como questionamento, respeito, eu estou fazendo com todo o cuidado que eu possa, mas a minha pergunta fica: se ao abrirmos a porta para as traduções, nós não estamos abrindo o caminho para que estas coisas, como nós vamos ver aqui, que o pastor explica e mostra para nós, e eu já vi alguns escritos, inclusive do meu próprio pastor, listando os erros, e eu estou falando de traduções bem mais antigas, que nós usamos, inclusive, erros que são doutrinários e que nós não deveríamos estar carregando e lendo. E ora, aqui nós estamos gastando um trimestre para estudar estes detalhes e só nestes pontos. Você pode imaginar que as pessoas que comprem essas traduções, que estão sem entender isso, mas que vão aprender a Bíblia por essas traduções, vão abrir, vão questionar determinadas coisas que não estão, escute por favor, baseadas na verdade, ok? Então fica aí essa minha pergunta. Mas quando eu li este texto aqui do pastor Ezequias, mas principalmente no tópico número 2, quando ele falou sobre como solucionar a controvérsia, e ele começou a caminhar sobre a tradução das palavras, o que significa, e eu quero deixar claro o seguinte aqui para nós. Se você leu, e eu sei que você leu, o tópico número 2, o pastor Ezequias diz para nós, olha, existe uma coisa, um movimento por aí, que tem inclusive algumas denominações que são diretamente deles, outros indiretos, é o arianismo, né? Que não aceita que Jesus seja Deus e igual como Deus. E ele vai continuar este estudo na lição que vem. Ora, então o que eles usam, presta atenção que isso aqui é importante, o que eles usam para dizerem-se certos são textos bíblicos. E aí, quando nós lemos estes textos bíblicos, a grande pergunta é fácil para nós lermos o texto e dizer, olha, não tem nada a ver, e explicar e sair dessa pela interpretação direta daquele texto? A verdade é que não. Tanto não é que uma pessoa de peso teológico, experimental com Deus, conhecedor das Escrituras, como o pastor Ezequias Soares, e outros estão trazendo, inclusive, explicações do original, disso, daquilo, caminhando por aqui. Agora, vou fazer um outro parênteses aqui, aguenta aí, por favor. Este assunto, este evento, não acontece só com o arianismo. Existem outras religiões ou facções evangélicas, como o próprio calvinismo, que traz-nos à mesa textos e dizem, olha, o que eu estou ensinando é verdade, e você se depara com aqueles textos que eles usam para serem com base na sua crença, e você diz, como é que eu vou sair dessa? Que é o que ele colocou aqui para nós, tópico 2, versículo 3. Como solucionar a controvérsia? Baseado nisso que eu li do pastor Ezequias, e estudando este apologista Norman Geisler, que é uma pessoa muito conhecedora da palavra de Deus, e apologista, que significa, ele é alguém que debate, não é? Alguém que confronta as heresias, e não só usando a palavra, mas a lógica, debate. Ele, num dos seus escritos, ele traz à tona a palavra de Agostinho, né? E ao ele colocar a palavra de Agostinho como base, Agostinho disse o seguinte, Deus não erra, então o problema pode ser 3 causas. Quando eu olhei para as 3 causas de Agostinho, eu não concordei. E sim, eu, uma pequeniníssima pessoa neste mundo, posso discordar de Agostinho. É uma das coisas que, se você tomar este curso, você vai aprender e vai se posicionar assim também. Não é porque nós não sejamos maiores ou menores, nós vamos usar a própria lógica que nos é ensinada, porque para isso a gente aprende. Amém? Para isso a gente aprende a ler, a raciocinar. Então eu concluí que Agostinho não estava muito bem em 3 dos seus pontos, mas ele acertou na mosca. E é baseado no pensamento de Agostinho, na minha análise crítica dela e na colocação e explicação baseada na linguagem original e etc. Porque eu não posso ficar só numa dela, porque não é suficiente. Essa é a minha pergunta, que eu, como você, que temos que
explicar para alguém. Por que temos? Porque alguém vai chegar para nós e dizer, como eu recebi um e-mail, eu recebi comentário na lição passada, de pessoas dizendo, irmã, você está errada. Porque a Bíblia, e eles vão defender, como o pastor aqui está defendendo, aquilo que nós cremos, contra alguém que crer diferente, mas esta pessoa, assim, inclusive, não quero comparar para menosprezar, mas é como Satanás. Satanás tentou Jesus usando a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que essas pessoas usam a palavra e não tem como sair. Quando você olha para elas, então aí nós não temos como sair na nossa língua, então vamos, será que é outra língua? A língua original nos vai esclarecer mais? Algumas vezes, esse é que é o ponto que eu quero chegar. Algumas vezes sim, mas nem todas. Quando eu li a defesa do pastor, eu disse, olha, pastor, nessa aqui saiu bem, nessa apertado, mas e essa que ele não mencionou? Que já me veio à memória outros textos. Como seria? E eu reconhecendo esta mesma realidade com relação a outros, como eu já mencionei de um aqui, muitas vezes eu tenho me deparado com estes textos e pergunto, e agora? Como resolver a controvérsia? Então, baseado nestes 2 pontos, eu sei que é difícil, mas capricharam pra gente, né, irmãos? Capricharam pra gente. Mas vamos lá, eu quero trazer para você 3 pontos que vão nos ajudar a dar uma resposta, ok? A dar uma resposta para nós e para quem perguntar a razão da nossa fé. E nós também traremos uma classe muito mais simplificada para você, disponível no canal qualquer dia desse. Tá chegando aí, viu? De preferência, espero que hoje mesmo, mas se não, ativa a notificação aí, por favor. Vamos lá. Primeiro lugar, não pode ser erro da revelação, porque Deus não erra. Isso nós cremos. Isso Agostinho também cria. Aleluia. Deus, que é o Criador, ele não erra, ele é perfeito. Então, se há divergências, e a palavra é de Deus, tem mais essa. A palavra que nós temos, nós cremos que essa revelação é de Deus, que Deus tem poder e que ela é perfeita. E ela vem de Deus. É o que nós cremos, ok? E se nós duvidarmos dela, da perfeição dela, em um versículo, nós estaremos duvidando de toda ela. Porque se um versículo está errado e Deus permitiu uma falha da revelação em um lugar, será que ele não permitiu em 2 lugares? Será que essa outra também não é fora do contexto? Ou aquela outra que também ficou esquisita, será que essa também não foi adicionada por algum erudito por aí na história? Nós desconfiaríamos, colocaríamos em jogo, presta atenção, toda a palavra. Então, a palavra de Deus é um mistério revelado que ou nós cremos nela completa ou nós potencialmente estamos duvidando dela inteira. Eu não estou dizendo que ninguém duvida dela inteira, escute por favor. Mas na lógica, se você duvida de um ponto, você pode duvidar de outro. Já expliquei aqui, ok? Então, nós cremos, nós escolhemos crer, assim como escolhemos crer em Jesus, no Deus Criador, nós cremos que esta palavra é a revelação de Deus e que ele zela por ela e ele não erra. Vamos ler os textos. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O texto diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não há o quê? Mudança. Deus não muda e nem tem sombra de variação nele. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, o texto diz, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Tá aí outro texto, né, que prova aquilo que nós falamos, os atributos morais de Deus. E não há nele injustiça. Este texto aí, justo e reto é. Ou seja, Deus não erra. Deus é verdade. Deus é reto. Deus é perfeito. E esta perfeição absoluta faz com que Deus possa ter conseguido dar-nos um livro que revela o seu querer perfeitamente. Será que alguém pode dizer amém, mesmo numa classe escola dominical? Porque o meu coração está feliz. Glória a Jesus. Estamos exaltando ao nosso Deus. Salmo capítulo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então Deus nos deu a palavra, este Deus perfeito nos deu a palavra que é provada e torna-se então uma arma, um escudo de defesa, que escudo é para defesa de todos aqueles que confiam no Senhor. Ora, então para
resolver, junto ao pastor aqui, nem perto dele, do cabedal deste homem de Deus, mas como crente, para ensinar meus filhos, para ensinar na minha sala de aula, para estar aqui diante de você, e algumas vezes com pessoas estranhas, como eu vou solucionar as pessoas que me mandaram e-mail, que me mandaram mensagem, essa controvérsia? Em primeiro lugar, eu assumo uma coisa: Deus não erra, a revelação dele é perfeita. Isso não pode, ponto. Mas o segundo lugar, não deve ser erro de tradução pela prova de escrutínio. Isso eu não disse que não pode ser. Escute, por favor, não estou dizendo que não pode ser erro de tradução. Eu estou dizendo que não deve ser erro de tradução. Em outras palavras, possivelmente este não é o problema. Possivelmente esta não é a solução, escute, por favor, que nos vai tirar completamente da controvérsia. Como eu disse, aqui o pastor trouxe 2 ou 3 passagens a mais em outras heresias ou em outros ensinos teológicos contrários ao nosso, também que dispõem versículos bíblicos. Então, nem sempre, em verdade, quase a maioria deles, a diferença de tradução não nos dá a perfeita saída, porque se fosse assim, já estaria isso publicado. Presta atenção que isso é muito importante. Escute, por favor. Escute, por favor. Essa palavra última que eu falei é chave. Se as traduções resolvessem de tudo rapidamente o problema, quando eu digo tradução, é da língua original para a nossa língua falada. E se ao olharmos para o original, nós encontrássemos a solução para todos esses problemas teológicos, escute, por favor, eles não existiriam mais. Por quê? Você sabe quantas pessoas conhecem o hebraico hoje? Muita gente. Quantas pessoas conhecem o grego e o aramaico hoje? Muita gente. Quantos estudiosos deram a sua carreira no estudo das escrituras em suas línguas originais? Muita gente. Se isso solucionasse o problema, nós já não teríamos o quê, irmãos? Problema. Aleluia! Então é por causa desta lógica, e ora, presta atenção, as traduções originais na língua inglesa, King James, Reina Valera em espanhol, Almeida corrigida em português por João Ferreira e Louis II em francês, essas traduções originais passaram a prova, e é isso que eu estou falando com as minhas palavras aí, do escrutínio do tempo. Ok? Como assim? São muitos e muitas décadas que elas foram disponibilizadas sem ter ninguém para competir com elas, nenhuma outra mais moderna, mais explicativa, melhor isso, melhor aquilo, que é muito conveniente pelo mercado de hoje, sendo a Bíblia o livro mais vendido no mundo ainda. Então, quando eu encontro essas 4 versões originais, elas passaram por décadas de escrutínio de eruditos. E é interessante que em todo este passado histórico não havia uma multidão de documentações acadêmicas dizendo isso estava errado e essa tradução está errada. Onde estão estes erros? Elas passaram pelo escrutínio e não se encontrou erros maiores, erros que causam problemas doutrinários. E ao entender, e muitas pessoas, como eu acabei de dizer, terem acesso à língua original, elas não conseguiram resolver essa controvérsia. Ficou pior pra gente. Amém? A verdade é que com o que eu dei pra você e pra mim mesma, porque estamos aqui nessa mesma realidade, não melhorou muita coisa. No entanto, eu e você temos que encarar a verdade, porque, como dissemos no princípio, esta palavra é de Deus e Ele quis dá-la assim como nós a temos. E nós cremos que ela é perfeita, não é isso? E que não há erro nenhum nela. Vamos aos textos. Jeremias 1:12 diz o texto: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus que revelou, Ele nela fez promessas, colocou coisas, revelou coisas, e Ele diz, sou eu quem velo por ela. Eu que revelei, velo, ou seja, Deus está dizendo, eu tenho poder para cuidar da sua existência, da sua permanência. E é o que eu disse para nós, vamos ser bem sinceros aqui, cristãos,
irmãos, inclusive assembleianos, que nós estamos abrindo porta para outras traduções, que aqui uma já fala, olha, aqui errou feio, tem mais erro, e tem demais de outras que nós já estamos aceitando dentro das nossas igrejas há muito tempo. Nós abrimos. Quando essas traduções originais passaram o escrutínio das décadas. Não estou dizendo que um versículo não seja mais esclarecido do que o outro, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo. Não estou desfazendo de uma linguagem mais fácil, mas eu estou dizendo que nós abrimos uma porta e eu ainda me questiono se foi a melhor escolha. Só estou questionando, ok? Ok, tá. Então, primeira coisa, Deus diz, sobre a minha palavra ele tem poder dela, porque eu velo para cumprir. Mateus 24, 35, o texto diz, os céus e a terra, é Jesus falando, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, mais uma vez, Deus dando o seu carimbo de que ele cuidaria de toda a revelação escrita, porque a revelação oral que não foi escrita se passou. Muita coisa não se sabe que Deus possa ter falado para alguém, inclusive no tempo antigo, no tempo bíblico. Mas o que ele quis revelar, ele deixou que fosse escrito, para que nós conhecêssemos a revelação que ele quis. E ele diz, vai passar o céu e a terra, aleluia. Isso tudo que você está vendo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus grande é esse que nós temos, não é? E graças a Deus a nossa fé tem que ser ancorada nisso aí. Apocalipse 22, vou ler o 6, depois o 18, 19, diz, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Com isso, mais uma vez, o que eu entendo desta palavra, desta escritura, é que Deus vela por ela. Deus não vai deixar o homem se entremeter nela, porque ele que testificou desta revelação. Então, se não é erro da revelação de Deus, porque Deus não erra. Se não é problema de interpretação, porque a maioria dos casos não é, então só pode ser problema na interpretação, que foi uma das colocações de Agostinho. E eu concordo plenamente com ele. O que isso quer dizer para nós? Ora, significa que os textos que... Complicou, irmão. Melhorou, mas complicou. Significa que esses textos que estão diferentes daquilo que nós cremos, ou pelo menos parecem ser, enfim, eu não tenho suficiente maneira de sair deles, explicar fora por eles somente. Estamos entendendo, né? Eu não estou conseguindo interpretar aqui ou o texto, ou dentro do contexto, ou de alguma maneira a revelação, porque se não é, presta atenção, isso é lógica, se não é falha da revelação inicial de quem mandou, é Deus, e não é. Se não é falha da interpretação, porque ela não nos livra, ou da tradução, de todas desses problemas, porque já passou as décadas e não nos livrou, nós ainda o temos, então só pode ser falha de interpretação. Agora, eu vou ser muito honesta com você aqui, que é o que eu faço sempre. Estudando o calvinismo, foi quando em primeira vez eu questionei ao Senhor. Eu orei, eu busquei a face do Senhor. Eu digo, Senhor, por que o Senhor faz isso? Porque aqui entre nós, bom seria que a Bíblia fosse um livro como nossos livros de teologia, que tem os assuntos, né? E ali dentro ele esclarece tudo sobre aquele assunto. E quando você fala de Deus ou da natureza de Deus, tá lá tudo, né? Bem explicadinho, né? Que nós tivéssemos um índice para buscar e descobrir. Mas Deus não quis fazer assim, e Ele é Deus. Ponto. Então nós estamos diante de nós com a revelação deste Deus que nós dizemos, Ele é Deus, senta sobre o trono, é todo poderoso, faz o que quer, como quer, e Ele nos deu isto aqui, um monte de história, de poemas, enfim, todos estes escritos que nós temos aqui, relatos, pregações, orações, tudo escrito neste livro aqui. E nós estamos entendendo que várias destas colocações nós temos o quê?
um problema de interpretação. A minha resposta até hoje, que eu entendo diante de Deus, ao estar buscando ao Senhor, está na palavra relacional, relacionamento. Deus é um Deus relacional. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito entre eu e você, tá? Isso não é uma resposta teológica. Eu não posso fazer um tombo teológico baseado nessa minha resposta. Não vai dar certo. O que eu estou dizendo para você, eu, na minha busca como crente diante de Deus, dizer, Senhor, por que o Senhor fez assim e deixou esses versículos tribulados no nosso caminho que a gente não consegue sair? E aí o erro fica dizendo para nós, jogando no nosso cadáver, não está escrito assim. E nós dizendo, mas também está escrito assim. E eu já vi pessoas do outro lado, né, questionados também pelos versículos que estão a nosso favor, que em verdade são muito mais, glória a Jesus, amém. Mas a pessoa dizendo essas palavras, um senhor de idade, cátedra, teólogo para todo lado, e etc., dizendo, este é um daqueles textos, né, que, enfim, ou seja, vivendo esta mesma realidade. Então, a resposta que eu diante de Deus encontro é que Deus é um Deus relacional. Em outras palavras, vou fechar aí, antes de nós lermos o versículo. Quem conhece a Deus por relacionamento, ou seja, tem o Espírito Santo vivendo dentro de si, porque nós, quando nascemos de novo, temos o Espírito Santo, e o contexto do Novo Testamento é todo para quem tem este Espírito Santo, amém? Estamos nessa dispensação, onde quem é salvo, é transformado, tem o nome no livro da vida escrito, e o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Então, nós temos Deus habitando em nós, e a palavra diz que o Espírito Santo era e seria e é alguém que nos vai capacitar nessa interpretação, mas eu não quero ficar só aí. É que quando eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus e leio a palavra de Deus em sua completude, quando eu estudo Deus, quando eu converso com Deus através das Escrituras, no sentido de que eu vou conhecendo Ele por estas Escrituras, por isso que é importantíssimo nós conhecermos a Bíblia toda. E se você não está lendo a Bíblia, nunca leu, entra correndo com a gente numa leitura bíblica que nós estamos fazendo aqui no canal. Corre lá para ver, tem uma playlist da leitura bíblica. São só 261 dias em um ano, mas a gente não lê no fim de semana. Você começando agora ainda dá tempo. Não é cabível que nós não conheçamos toda essa revelação. E alguém que se aproxima de Deus para conhecê-lo, escute por favor, porque essa é a minha conclusão, o conhece. E nós, apesar de lermos isto, nós sabemos, mas isto não é assim, porque Deus é isso. E nós temos outros textos e o Espírito Santo nos dá essa força dentro de nós, dizer, mas porque Deus é assim, nós sabemos por causa disso e por causa daquilo, e por causa disso e por causa daquilo. Esta mesma certeza que leva este homem de Deus a escrever aquilo que ele contestou, mas quando nós caímos na teologia, nós temos que explicar por outra maneira. Mas como crentes simples, nós dizemos, porque o Deus da Bíblia é assim. E aí esse versículo, não sei, porque ele quis colocar assim, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. E com este relacionamento, alguns a gente sai deles pelo contexto, alguns a gente sai como o pastor está colocando pela tradução, mas muitos deles, eu digo, eu não entendo na sua plenitude. Escute por favor, que eu vou fechar isso aí, eu sei que é duro isso para nós. Mas foi que Deus quis fazer assim, que algumas coisas a gente não entenda. Isso, irmãos, é bênção, porque nos deixa pequenininhos. Nós não somos donos da verdade, nós não temos todas as respostas. Não temos! Mas se conhecemos a Deus, e se temos a Deus, nós sabemos quem o Deus da Bíblia é. E nós sabemos, não é por ter visto visão e todo tipo de coisa, não. É pela palavra. Os mesmos que vêm pela palavra, porque Satanás usou as palavras, os hereges usam a palavra, e pode vir de todo lado. Escute, por favor, este Deus que é relacional. Se nós nos relacionamos com Ele, estudando, conhecendo a Ele, pela palavra e no Espírito também, nós saberemos quem é Deus. A teologia, a academia, a língua original, é tudo muito bom, mas não é maior do que o relacional com esta palavra, quando eu e você como crente dizemos, este é o meu Deus. O meu Deus não assinalou alguns para o inferno e outros para o céu. Este não é o Deus da Bíblia. Mesmo que o versículo tal diga isso, que esse outro diga, não, Jesus não é igual a Deus, ele é filho, ele é menor. Não, senhor, Jesus é Deus, porque a Bíblia diz assim. Então, pelo processo relacional juntos,
não só junto, irmão, estruturado nas Escrituras, nós reconhecemos quem Deus é. Lucas 24, vamos lá, 44 e 45, diz o texto. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Olha onde estava escrito de Jesus. Na lei de Moisés. Onde mais tinha escrito sobre o Messias? Nos profetas. Onde mais tinha escrito sobre o Messias? Nos Salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, Jesus já estava ressuscitado aí. E ele disse, olha, tudo o que aconteceu comigo, aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Mas o que foi escrito de mim estava como um quebra-cabeça, porque Deus quis fazer assim. Havia palavras sobre o Messias na lei de Moisés, desde Gênesis 3 e 15. Havia palavras sobre o Messias nos profetas, como em Jeremias, em Isaías, em Malaquias, em Miqueias, em Daniel. Havia palavras sobre o Messias no livro dos Salmos. E Jesus então disse, olha, agora os seus olhos abriram-se para que eles entendessem. Ou seja, pelo relacionamento com ele, este quebra-cabeça foi montado na vida dos discípulos e por fim os seus olhos foram abertos. Mas escute, por favor, as peças estavam lá. As peças ainda estão lá e os judeus ainda hoje não reconhecem a Jesus como seu Messias. Neste livro aqui também fala uma coisa sobre isso. Você vai ficar muito feliz com esse curso, estou dizendo para você, muito feliz mesmo, né? Porque qual a resposta rabínica hoje para esta pergunta? Não é este Jesus histórico o cumpridor dessas profecias que estão no nosso texto. Pergunta de um rapaz judeu que está como parte deste estudo. Amém? Então, falamos do primeiro. A resposta, a realidade do Messias estava escondido em várias partes das Escrituras antigas. Entendemos? Então alguém que pegava uma não conhecia, não compreendia, não sabia o que significava aquilo, aonde se aplicaria. Será que Deus tinha errado naquilo? Isto é loucura. Como que uma virgem daria luz a um filho? Mas quando tudo aconteceu, quando chegou o tempo, Jesus disse, olha, tudo isso, agora se montou este grande quebra-cabeça, aleluia, e eles por fim conseguiram ver, amém? E é esta realidade, é de interpretação. Nós temos as peças, mas quando Deus nos permitir juntar estas peças, e talvez algumas coisas Ele permita aqui, como permitiu isso aos discípulos, mas outras nós só vamos entender em sua plenitude quando chegarmos a estar com Ele, e para mim tudo bem, eu não vou entrar numa teologia louca e começar a inventar coisas que Deus não quis revelar. Amém? Eu vou continuar vivendo, aceitando o Deus da Bíblia. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Diz o texto, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que preciosidade este texto. Deus, por este texto, ajuda na minha defesa que nós encontraremos o conhecimento de Deus quando nós buscarmos o conhecimento de Deus, o temor de Deus, a sabedoria de Deus que está escrita neste livro. Se nós a buscarmos como ouro, como a prata, como aos tesouros, porque essas coisas nós buscamos. Se nós dermos o nosso coração, porque aonde está o tesouro, aí está o seu coração. Então, a este relacionamento
com Deus, que se revelou unicamente por esta palavra, o texto diz: acharás o conhecimento de Deus. E é onde eu fico. Mesmo como crente pentecostal, aleluia, eu fico aí. Eu achei, eu conheço o Deus da Bíblia. Eu não me importo com os detalhes teológicos, com as lutas de minuciosidades, com coisas que para mim não é aonde nós devemos ficar. Não os deixo, nos abandono. Eu estou estudando junto com você. E como eu disse, dou muito valor a homens que labutam para ensinar esta verdade. Mas chego aonde ele chegou. E trago este meu pedacinho de entendimento pessoal, que corroborado aí por este texto. Quando nós buscamos o relacionamento com o Senhor pela palavra, a palavra diz aí, com todo o coração, como quem busca a prata e o tesouro deste mundo. Então o texto diz, você vai entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E você vai achar o conhecimento de Deus. E é isso que nós temos. E é isso que basta. Você conhece o Deus da Bíblia. Aleluia! Eu conheço o Deus da Bíblia. E isso nos tem que bastar. Que Deus ricamente abençoe você, professor, e a você que tem o desafio de ensinar a grupos que você não vai poder usar estas palavras, essas expressões, talvez nem tanto da lógica. Eu quero entrar com você neste desafio, neste trimestre, para me desafiar também. E se de alguma maneira abençoar você, que Deus possa fazê-lo também, porque para isso nós estamos juntos, aleluia, servindo ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a cada professor, a cada professora e a cada aluno que passou por aqui para aprender a palavra. Somente Deus sabe aonde um dia vai estar te usando. Talvez dentro da sua casa, ensinando a um pai, a uma mãe, que talvez nem conheça de Deus, não tenha experiência com Deus, a um colega de trabalho, a um filho. Deus vai usar a cada um que tem aprendido, buscado o conhecimento da palavra. Deus vai abençoar e prosperar o conhecimento da palavra. Aleluia. Ou vai fazer de você talvez um professor, um pastor. Continue buscando, como diz o texto de Provérbios, como a coisa mais preciosa. Porque eu posso concordar com você. É a maior preciosidade. Que Deus ricamente abençoe a cada um neste labor, em nome de Jesus. Amém.